Fala, galerinha do mal. Também não sei. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Ó, eu sempre quis fazer isso aqui, ó. Eu sempre vejo uma galera na internet fazendo isso e eu meio que nunca entendia, mas agora eu entendi que o microfone realmente se esbarra muito menos se você tiver um cabinho. O que é bem o conceito de um microfone normal, né? Então eu não sei por que a gente tenta fazer coisas compactas e modernas que acabam não se tornando mais práticas como antes. Por exemplo, por que a gente está tornando o streaming TV de novo? Não sei quem criou a Netflix, desculpe, mas gostaria muito de trabalhar aí, essa parceria aí de longa data. Que é só como o mundo funciona, né? Inclusive, não sei se você está vendo isso em formato de vídeo, o que eu recomendo, mas a minha parede tá toda detonada. E aí aqui estou eu, recarregando as energias perto da família, só que não vou ficar me expondo na internet. Isso aqui não é um chiclete não, tá? É uma massinha. Ele sempre foi essa pessoa que gostava de ter cheio de pôster na parede. Tava cheio de coisa. Fui tirando agora também. Estraga, né? Como você pode ver aqui, estraga. Você, ó, grudou na parede, cara. E aí depois, ó, tirou. Ou seja, massa. Entendeu? Massa. Massinha. Ai, ai. Esse ano eu vou fazer 28 anos no dia 28. Eu não diria que eu sou uma pessoa super supersticiosa. Supersticiosa. E meu número da sorte é 11. Mês é 11. Mas sempre que eu faço alguma coisa de mapa astral, sei lá, coisas assim, sempre cai o 11. E eu queria falar um pouco desse momento da minha vida. Tô me deixando ser, sabe? Eu tô no momento em que eu tô muito mais reservada. Eu acho que eu comentei por alto, assim, de ter tido uma fase muito difícil. Eu tive 2 meses em que a minha depressão foi realmente muito sinistra. A partir disso, eu acho que eu tive de verdade um renascimento. Se você não sabe o que eu tô falando, eu não sou uma pessoa super jovem mística. Eu só acredito em certas. Eu só acredito em energia, vai. Então, eu sei que eu renasci várias vezes energeticamente. E esse renascer significa realmente sentir que uma parte sua foi deixada pra trás e tem uma nova versão, que é uma mistura de tudo que você já foi com o que você é, com o que você quer ser. Então eu tenho sido muito mais humana comigo mesma nesse lugar. Falar, cara, às vezes eu não vou montar a câmera. Isso não é porque eu não quero o suficiente, que quer entregar uma qualidade mediana, não, mas é porque eu prefiro entregar algo sincero que foi feito com carinho do meu coração do que deixar de entregar. Quero trazer essa reflexão pra você pensar também. Será que tem alguma parte da minha vida em que eu tô adiando tanto pra esse momento ideal, pra essa hora perfeita, só que eu não tô fazendo? Porque se eu me permitir fazer num clima mais humano, relaxado, ou isso não é pra dizer desleixado, mas menos pressão, deixar o que realmente é natural vir e agir com mais intuição. Eu sempre fui uma pessoa intuitiva, mas sempre tive muita dificuldade de escutar minha intuição, acho que como muitas mulheres. Sabe o que acontecia muito? Eu tinha uma desorganização cognitiva, vamos colocar assim. Eu falei muito disso aqui, sobre como eu aprendi muitas mentiras sobre mim mesma. E comecei a criar interpretações sobre o mundo à minha volta baseado nas minhas experiências. Isso é totalmente normal. Você provavelmente também faz. E é tão contra, diretamente, essas falsas narrativas que eu começava a achar que eu tava do lelé da cuca, porque eu falava, cara, eu vejo as coisas da forma que são, né? Eu vejo, quer dizer, não tem muito isso, né? Porque vai ter sempre dois lados e o meio é a verdade, seria isso. Apesar de eu não achar bem isso, não. Eu sempre fui uma pessoa que tem senso de justiça muito aguçado. Eu fico meio doida quando eu vejo alguma coisa injusta acontecendo. Eu acho que é uma das coisas que mais me motiva lá no fundo, entende? Sempre falei muito dessas duas versões minhas que ficavam brigando, né? Que era a versão que tinha aprendido que eu não valia nada, que não autoestima zero. A versão que eu sabia que era uma mulher iluminada, sabe, pra cima, inspiradora, talentosa, e que sabia muito bem identificar quando uma pessoa valia a pena, quando outra pessoa não valia, sabia quando algo tinha acabado. E é engraçado porque eu acho que muita gente acaba fazendo isso, né, principalmente em relacionamentos, olhar para um relacionamento e falar assim, bora insistir. Bora fazer mais. Só que não tem mais o que ser feito. É claro que dói, né, terminar com as pessoas, ou dói terminar amizades e tudo isso. Mas não sei, eu tive um rompimento recentemente, assim, que eu decidi realmente romper. Com muita clareza. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de bloquear. Tinha muito medo de romper. Não aceitava final. Também já falei isso, que eu odeio final. Assim, odiava muito mais do que eu odeio hoje em dia. Mas, até pelo meu apego ansioso, que eu lidei, mas às vezes ainda me engatilha com algumas coisas.
eu acho que acaba ficando nessa fumaça, assim, como se minha visão tivesse meio embaçada e aí tivessem duas visões que ficam colidindo, que é uma de uma necessidade, de um apego, de um medo de abandono, de uma coisa assim, e a outra é uma pessoa livre, assim, que não tá muito preocupada com o que os outros vão dizer ou falar, ou o que estão fazendo, o que estão deixando de fazer, que é só paz. E eu tô falando de terminar porque quando eu tive esse rompimento, eu lidei super bem. Assim, em nenhum momento, eu mudei quem eu era pra poder me encaixar ali. Não sei, pra mim tava muito claro. Eu comecei a aceitar muito quando as pessoas se mostram, sabe? Deixa as pessoas se mostrarem e aí quando você olha e fala, ah, pronto. E ali parece que tem uma decisão, sabe? Enquanto antes eu ficava tipo, ai, mas eu não posso cortar, eu não posso bloquear, mas pra quê? Mas que severo, que... Não é severo, né? Severo é o quê? É a forma que a pessoa te tratou, ou mesmo que não seja isso, mas o fato dela estar interferindo com a sua paz de alguma forma. E claro, comunicação é maravilhoso, então se tiver como comunicar, cara, incrível. Mas não é sempre que isso vai acontecer, né? Não é sempre que vai dar pra comunicar. Então, às vezes, a gente precisa sim falar assim, ô, limite, calma aí também, daqui não passa. E honrar isso. Que eu sei que é muito difícil pra muita gente, assim como já foi muito pra mim. Mas hoje em dia eu acho que me deu essa caída de ficha, assim, tipo, ah, cara, eu também, se não for pra agregar, se não for pra colocar minha energia lá em cima, isso não é pra dizer que a gente tem que se cercar só de pessoas que estão, porra, muito felizes o tempo todo e que não tem um momento ruim, porque isso é totalmente realista. E as pessoas vão passar por dificuldades, e é legal a gente poder se apoiar nisso, assim como você vai passar pelas suas, enfim. Mas sabe aquela coisa que só não é natural, não é fluida, não é recíproca, é uma coisa que trava o tempo todo? Eu comecei a ter menos apego com essas coisas, com essas pessoas. Então esse rompimento foi mais tranquilo pra mim, porque eu falei, gente, todo mundo vai querer proteger a sua própria paz. Isso não é sobre egoísmo, isso é sobre sobrevivência. E não só isso. Mas a vida é muito curta, né? Isso é um clichêzão do cacete, mas é isso, tipo, a vida é muito curta pra gente ficar vivendo pelos outros e também dando múltiplas chances pra pessoas interferirem em coisas importantes pra gente. Nossos empreendimentos, nossos sonhos, nossa família, nosso núcleo de amigos, nossa. Até porque eu me considero uma pessoa que acaba pegando um pouco de responsabilidade pra si, até quando não deveria. Então, se eu vou colocar alguém no meu círculo interno hoje em dia, mano, de verdade, tem que estar muito esperto, porque daqui a pouco, e isso não é pra dizer que eu sou completamente tipo, ai, cara, me irritou, tirou, não é isso. Mas, pô, deu as chances, deu as conversas, falou, não tá adiantando, nem fala tanto, entendeu? Nossa, eu falava muito. Isso tudo pra dizer que esse ano no meu aniversário eu convidei bem menos gente. Eu lembro que eu tinha muito medo, cara, de não ter amigos. Eu não sei se eu tinha 16 ou um pouco menos, mas eu lembro quando eu comecei a, tipo, não receber tantos parabéns no Facebook, ou isso é muito engraçado. Ou não ter tantos amigos em quantidade, assim. Isso é vida real, né? A gente começa a ter menos amigos porque a gente começa, assim, pelo menos na minha vida foi assim. Eu comecei a ter menos amigos porque não só pessoas mudam e coisas acontecem, mas também os amigos que são realmente, assim, pra ficar, ficam, né? As pessoas, no geral. Porque eu também tenho amigos que são pessoas que eu já me relacionei. Então, realmente vai da capacidade daquela troca e de cada indivíduo também de fazer a sua parte. Que eu acho que é muito cômodo hoje em dia, que ninguém quer fazer a sua parte, sabe? E não tem aquele senso de lealdade mesmo. Não em todo lugar, óbvio, mas tem muitas pessoas que são de fato leais, isso é muito legal. Mas tem um comportamento, principalmente em círculos artísticos, que eu circulo muito, afinal de contas. Hello, eu gosto muito de você até você parar de servir pra mim. Até aparecer alguém mais conveniente pra ser minha namorada, minha melhor amiga, minha, sei lá, minha funcionária. Quando você parou de servir, isso pra mim não é muito lealdade, né? E também não é caráter. Ups, mas é verdade. Esse egoísmo nada mais é, tá tudo bem você olhar e falar, acho que essa pessoa, não sei se eu quero que ela esteja no meu aniversário usufruindo desse momento.
E não é pra ser mesquinho, falar assim, você não vai, não é isso, mas é o meu momento, entende? E é curioso porque na vida a gente vai poder dar espaço pra outras pessoas, né? Esse é o momento dela, o dele. Pô, vamos celebrar essa pessoa. E não precisa ser só em aniversário. Eu tenho aprendido a me celebrar todos os dias. Não todos, porque, assim, por exemplo, hoje eu não tava me sentindo bem. Só que eu fui fazer um yoga, saiu bem mais ou menos, mas fiz mesmo assim. Fiz o trabalho que eu precisava fazer e agora eu vim aqui. Isso é me celebrar. Isso é honrar quem eu sou. É estabelecer essa rotina pra mim, saber a quem recorrer, quando recorrer. E também saber quando eu preciso tomar um passo para mim mesma e para o meu bem-estar. Então, esse ano eu convidei bem menos gente, porque eu poderia, assim, conhecer pessoas. Normalmente a gente interpreta muito como, tipo, essa pessoa é muito legal, ela conhece todo mundo. Mas eu comecei a ver que as relações não são o que a gente acha de fora. Eu sei que isso parece muito óbvio, mas é que eu ficava idealizando muito relações às vezes. Nossa, essa menina é super amiga da outra. Ai, estão sempre juntas. Ou ai, esse relacionamento. Quem nunca, né? Olhou um relacionamento e falou: relacionamento dos sonhos. Se acabar, não existe amor. As coisas são bem mais frágeis do que parecem. E não é tão comum encontrar uma relação sincera nesse lugar, entende? Isso não é pra dizer que as pessoas não prestam. E nem que, o mundo está impossível. Tipo, sim, o mundo tá meio assustador, sim, eu já falei isso várias vezes, mas a gente vai ter que cortar algumas coisas. Porque é engraçado, eu nunca entendi isso na época dos meus relacionamentos tóxicos, mas hoje em dia é tão claro pra mim, ou amizades, né, tóxicas também, o que a gente aceita também vai dizer sobre a gente. E não é pra você dizer, eu não aceito isso, sem fundamento algum, só pra dizer que você não aceita alguma coisa. Mas é com maturidade mesmo, olhar a coisa pelo que é, em vez de ficar criando mil interpretações em cima. Não, porque fulano fez isso, porque isso e aquilo. Não, porque agora fez por isso. Cara, fez já 5 vezes. Fez porque quer, ou fez porque, sei lá, precisa aí de uma terapia bacana, todo mundo precisa. Ao mesmo tempo, é bom poder olhar e falar, nem quero, sobre realmente honrar a sua vida. Eu acho que é isso que eu tô querendo dizer. Eu reconhecer a minha vida pelo valor que ela realmente tem. Se isso vai fazer com que eu fique sozinha, entre aspas, não é um incentivo pra você desistir das pessoas ou das oportunidades só porque elas não são perfeitas ou extremamente alinhadas. Às vezes tem coisas pra serem aprendidas ali, mas a sua intuição vai ser seu guia, então você precisa se escutar. E também cultivar a coragem de fazer o que não é confortável. Porque é muito mais confortável estar num relacionamento que você já conhece, ou uma amizade que te faz sentir bem e é legal. Mas essas são as coisas que vão lentamente comendo a sua energia à sua volta. E quando você vê, você tá deprimida, cansada, drenada, exausta, odiando sua vida, irritada com todo mundo. E aí você fica meio assim, mas por quê? Por quê? Eu faço tudo certo, eu não tô entendendo. Você sabe onde tá. A energia tá sendo puxada por lugares, por pessoas, por coisas, onde é que é. E é importante identificar isso, porque é aí que você dá essa virada de chave. E você começa a entender que nem sempre vai ser malícia. Às vezes uma pessoa não te sacaneou pra poder ferrar com a sua vida, ou você não tá cortando alguém pra provar alguma coisa. Às vezes é só como é. Também não me apegar a esses porquês me libertou muito. Eu ficava, mas por que isso? Mas por que não pode ser assim? Mas por que não pode ser assado? Mas por que foi isso? Por que foi? Será que interessa? Tem coisas que eu nunca vou saber. Tem coisas que eu nunca controlo e nunca vou controlar. Mas parece que dá uma sensação de segurança, né? Falar, não, é por isso. É por isso. Sei lá por que é. E às vezes tem coisas que você só olha e fala. Poderiam ter 15 milhões de explicações, mas nenhuma delas me serve mais. Talvez em algum outro momento servisse, talvez em algum outro. Mas não faz. E tá tudo bem. Que episódio foi esse, gente? De verdade. Comecei falando de massinha. O que mais que eu falei? Coisas completamente aleatórias. Falei, não vou falar de nada profundo nesse episódio, vou só. Ai, como é profunda. Como é profunda. Mas é isso, eu tô bem feliz que esse ano eu cheguei naquele lugar que eu queria tanto. Que era, quer saber? Nem todo mundo vai ter acesso ao meu infinito particular, assim.
ao meu mundo. Porque é muito bacana participar do mundo das pessoas que eu gosto, que eu amo. E eu também sei que é bom participar do meu, sabe? E eu não quero punir ninguém com isso. Mas eu também não vou me prender. É assim que se quebra corrente. Enfim, espero que tenha feito sentido como sempre. Espere episódios mais descontraídos e mais frequentes, se Deus quiser. Eu te vejo semana que vem com mais um episódio de Sinceramente. Também esqueci meu microfone em São Paulo. Então, aguenta aí, né? Tô zoando. Me fala qualquer coisa, tá? Você me avisa qualquer coisa. Vai me avisando. Um beijo.